Bom dia, pessoal! A nossa aula de matemática de hoje, nós vamos ver o conceito de números inteiros. Os números inteiros formam um conjunto. Este conjunto é formado por números positivos, negativos e o zero. Ele não contém nenhuma casa depois da vírgula, ou seja, casas decimais. Esse conjunto pode ser representado através da letra Z maiúscula. Ele é um conjunto infinito nos dois sentidos, ou seja, todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Assim como o conjunto dos naturais, nós podemos representar os números inteiros por uma reta numérica. Vejam esse exemplo que mostra uma reta numérica que representa os números inteiros de -4 até 4. Lembram que os números inteiros são infinitos nos dois sentidos? Por isso, nós precisamos desta seta nas pontas da reta numérica para indicar a infinidade. O zero é a origem da reta numérica, ou seja, ele é neutro, nem positivo nem negativo. A contagem começa a partir dele em ambos os sentidos. Para a esquerda, nós vamos contar os números de maneira negativa. Mais próximo do zero fica o -1, depois o -2, depois o -3 e assim sucessivamente. Já para a direita do zero, esses números são positivos, ou seja, 1, 2, 3. Nós podemos realizar a comparação desses números inteiros. Quanto mais à esquerda na reta numérica, menor é o número, e quanto mais à direita, maior. Por exemplo, -3 e -2. O -3 está mais para a esquerda do que o -2, então -3 é menor que -2. Já entre 3 e 2, o 2 está mais à esquerda, então 3 é maior que 2. Entre 4 e 0, por exemplo, o 4 está mais à direita, então 4 maior que 0. Já entre -4 e 0, o -4 está mais para a esquerda que o 0, então ele é menor que 0. Portanto, para você fazer a comparação, basta localizar um dos números na reta numérica e, em seguida, ver se o outro número a ser comparado está localizado à direita ou à esquerda desse. Se estiver à direita, significa que esse número é maior, e se estiver à esquerda, menor. Precisamos saber também o conceito de módulo. O módulo é a representação numérica da distância de um número até o zero, que é a origem da reta. Os módulos sempre são representados por números positivos, uma vez que a distância não pode ser negativa. Para representarmos o módulo, temos que colocar barras retas nos números. Por exemplo, o módulo de 8 é a distância que temos entre 8 e 0. Se contarmos na reta numérica, essa distância será igual a 8. Outro exemplo é o módulo de -3. Se contar em uma reta numérica a distância entre 0 e -3, será de 3. A partir de módulo, nós podemos falar sobre os números simétricos. Eles podem também ser chamados de números opostos. E são aqueles números que têm a mesma distância em relação à origem, ou seja, seus módulos são iguais. Mas eles têm que estar situados em lados opostos na reta numérica, ou seja, um tem que ser positivo e o outro negativo. Para pegar, por exemplo, o número -3, a distância dele até o zero é de 3. Para achar o seu simétrico, nós temos que encontrar o número que possui essa mesma distância em relação ao zero, porém no lado positivo. Nesse caso, é o 3. Portanto, -3 e 3 são números simétricos. Outros exemplos. O simétrico de 10 é -10, de -8 é 8. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter deixado bem claro a definição de números inteiros.
Tenho certeza de que vocês vão conseguir fazer as atividades, mas qualquer dúvida, deem uma lida no texto ou então me mandem por WhatsApp, ok? Boa semana e bons estudos!